você vendia antes? Você tem uma ideia? Então, a matéria-prima que eu usava para fazer o bolo aumentou muito de preço. Eu tive que aumentar os preços dos bolos. Então, assim, as pessoas choravam os preços e eu não tinha como. Senão, teve um final de semana que eu fiz tantos bolos, tive encomenda, as pessoas pagam antecipado. Quando foi para eu fazer, a matéria-prima estava mais cara. Eu só troquei dinheiro. Foi assim, de um final de semana para o outro. Muita coisa. Então, assim, eu deixei um pouco de lado e tentei fazer outras maneiras de ganhar dinheiro. Porque realmente as pessoas não tinham muita, como eu te falei, muitas perderam empregos ou então focaram para pagar outras dívidas e deixaram essa parte de lado. Querendo ou não, é uma, como que fala? Palavra. Uma influência, Não é né? não é um arroz, um feijão, né? Uma coisa assim essencial. Essencial, tá, ok. Legal. Bom Alguém dia, mais professor. gostaria de compartilhar? Bom dia. Sim, eu acredito que também uma força maior foi a perda do poder aquisitivo das pessoas, né? Onde os salários foram reduzidos, a carga horária, enfim. Como a colega havia falado, tudo foi priorizado para aquilo que a gente realmente precisa para a nossa existência, e o que fica como parte supérfluo ficou um pouco de fora. Eu acredito que o que vem acontecendo é mais do poder aquisitivo também, né? Que as pessoas perderam os seus salários, seus empregos. Ok, legal. Então, a gente já tem uma clareza que, sim, a pandemia afetou. E aí, o que vocês estão falando, e a gente vai ver daqui a pouco, que é um dos fatores, realmente é a renda. Eu acho que realmente é um elemento fundamental que a gente vai discutir, mas isso também, algumas falas, até agradeço as contribuições, algumas falas que vocês fizeram indicam que também não é só renda, mas o perfil de mudança de consumo. O consumidor passou a consumir alguma coisa que antes ele não consumia, ou ao contrário, ele parou de consumir alguma coisa que ele consumia anteriormente. E é justamente nesse papel que os profissionais de marketing têm que atuar. Eu costumo brincar muito que, assim, é profissional de marketing, a gente não pode falar marqueteiro. Marqueteiro é um nome que não é muito bom, é meio pejorativo. Então, são profissionais de marketing. E a gente vai ver que todos os profissionais de marketing têm que entender o consumidor, e este momento de pandemia, infelizmente, mudou bastante o comportamento do consumidor, como a gente vai ver daqui a pouco em outros detalhes. Mas obrigado pelas contribuições. Então, primeiro, a gente vai falar de marketing estratégico, que são 3 elementos fundamentais do marketing para a gente ter algumas bases para conversar como isso mudou. O posicionamento. Alguém lembra o que é posicionamento no caso do marketing estratégico? No caso do marketing, né? Que está dentro de marketing estratégico. O que é posicionamento, pessoal? Lembram? Se não lembrar, não tem problema. É que vocês vão ver que eu gosto muito de falar, mas gosto muito de ouvir também. Alguém gostaria de contribuir? O que é o posicionamento? Bom, então eu vou falar. Posicionamento é tudo aquilo que está na cabeça do cliente. É como o cliente vê a minha marca. Pergunto para vocês, se eu falar McDonald's, o que vem à cabeça de vocês? Vem alguma coisa à cabeça de vocês? Hambúrguer. Hambúrguer. Ok. Sorvete. Várias pessoas falaram sorvete. O que mais? Comida. Comida. O que mais? O símbolo, o M do Lanche em McDonald's. geral. O M grandão, ok, legal. O que mais? Acredito que é a associação dos nomes, professor. O Band-Aid, a gente associa o nome do produto à função dele, algumas coisas assim. Isso. Não só isso. Isso também é Vivian, né? Eu acho que está aqui né? Eu acho que é Vivian, ou Viviane, desculpe, aqui está só o seu nome aqui, Vivian Duarte. Então, é Vivian mesmo, não tem ele. É Vivian mesmo? Desculpa. Então, é que eu achei que estava com problema aqui. Então, é Vivian, desculpa, Vivian. Então, Vivian, a grande questão é que, sim, muitas marcas viram o sinônimo. Por exemplo, cotonete. Alguém vai no supermercado e fala assim, eu vou comprar uma haste flexível com pontas de algodão? Não. Ninguém vai falar que eu vou comprar gilete. É que nem recentemente um aluno meu estava falando, ele morava numa república, né, uma casa com vários
Ah, professor, eu vou comprar um Bombril da Solan. Não, Bombril da Solan não existe, né? Bombril é uma coisa, a Solan é outra. São marcas diferentes, isso que você comentou também. Mas os posicionamentos que eu quero falar é o seguinte, quando eu falo em fast food, desculpa, quando eu falo em... Já dei a resposta, já dei um spoiler, como dizem os meus alunos de graduação. Quando eu falo em fast food, eu associo com McDonald's, McDonald's com fast food. Mas a minha pergunta é, então eu estou associando uma coisa que é fast food à marca McDonald's. Comida saudável, se eu falar comida saudável, comida com baixa caloria, vocês vão associar ao nome McDonald's, sim ou não? Não. Não. O que acontece? Normalmente, os produtos do McDonald's têm produtos com alta caloria. Isso tem alguns problemas, que até o próprio McDonald's menciona, que é você ter que gastar essas calorias, tudo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você associar a marca McDonald's a um produto de, sei lá, baixa caloria, alta caloria, você vai de alta caloria. Então, você, na sua cabeça, tem a ideia que produtos do McDonald's têm altas calorias. Isso é o seu posicionamento, é o que você acha na sua cabeça. Então, se o McDonald's quer falar assim, não, gente, eu quero ser conhecido por ter um produto de baixa caloria. A minha pergunta é, hoje, com o pensamento que nós todos temos do McDonald's, a gente consegue pensar em produtos de baixa caloria? Bem, possivelmente não. Então, ele tem que refletir nesse processo que ele vai ter que reduzir ou alterar essa ideia de alta caloria para baixa caloria por alguma razão. Ok? Alguém está com o microfone aberto, queria comentar alguma coisa? Não? Então tá, joia. Outro elemento fundamental, a segmentação. O que é a segmentação, professor? Vocês lembram o que é segmentação? Sim ou não? Sim? Não? Vamos lá. Então, segmentação nada mais é do que eu pegar um pedaço do mercado e esse mercado vai ser melhor atendido devido a esse tamanho do mercado mais reduzido, porque tem uma demanda muito mais próxima desse mercado reduzido. Por exemplo, eu costumo brincar muito com os meus alunos de graduação, mestrado e doutorado. A pergunta é, existe um único produto que atende todo mundo da mesma forma? Alguém consegue me indicar? Se existe um único produto que atende todo mundo da mesma forma? Sim ou não? Vocês têm 50% de chance de acertar. Acredito que não. Não. Que não. Por que não? E vocês estão corretas. Eu acredito porque a necessidade das pessoas são diversas. Então fica quase que impossível, né, alguém conseguir atender a demanda da necessidade da pessoa. É hora a pessoa quer uma coisa, hora a pessoa quer outra, né? E até porque a opinião e a necessidade ao longo do período, ao longo dos tempos, se tornam diferentes. Ainda mais com a evolução. Isso. Obrigado, Gilvan. Gilvan, né? Isso. Isso. Gilvan, minha pergunta é o seguinte, não vou perguntar a sua idade, o que eu não gosto de perguntar, mas a minha pergunta é, você há 10 anos atrás consumia as mesmas coisas que consome hoje? Não, com certeza não. E a minha pergunta é que daqui a 10 anos você vai consumir as mesmas coisas que você consome hoje? Também possivelmente não. Então, o comportamento do consumidor vai evoluindo e a gente tem que evoluir, profissionais de marketing têm que evoluir nesse sentido, para atender a necessidade. E a minha, pessoal, alguns alunos meus, professor, a Coca-Cola atende todo mundo. A minha pergunta é, todo mundo toma Coca? Bem possivelmente não. Mas vai ter o quê? Vai ter gente que vai tomar Diet, vai ter Light. Eu fiz parte, o professor Celso comentou, fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos. Lá tem a Cherry Coke, que é a Coca de cereja, a Vanilla Coke, que é Coca de de baunilha. Então, nesse sentido, nós temos diversos produtos para diversas fontes. Por exemplo, quando eu era criança, tinha um Nescau só, um tipo. Hoje tem 5, com mais açúcar, mais chocolate, menos chocolate, mais vitamina, menos vitamina, ou seja, eu tenho diversas demandas diferentes. E é por isso que eu tenho, na minha segmentação, é definir, espera um pouquinho, eu vou vender Nescau, mas espera um pouquinho, que Nescau que eu vou vender?
Obviamente, a empresa de Nescau é a mesma, mas eu tenho consumidores diferentes. Então, eu tenho que segmentar. Olha, vai ter gente que vai querer Nescau com mais açúcar. Vai ter gente que vai querer Nescau com menos açúcar. Vai ter gente que vai querer Nescau com mais vitamina, com menos vitamina. Então, assim, a gente tem essa abordagem diferente. Baseado no posicionamento, baseado na minha segmentação, eu tenho um público-alvo, que é o quê? De novo, eu não consigo atender todo mundo. A quem eu vou ter que atender? Eu tenho que pôr uma certa marca num processo de um consumidor ou um conjunto de consumidores diferentes. Ou seja, que eu não consigo atender todo mundo. Se eu consigo atender todo mundo, não teria problema algum eu fazer esse processo, mas eu não consigo atender todo mundo, ok? Muito bem. Então, quando a gente fala isso, eu tenho também o marketing estratégico, que é o quê? Uma vez que eu tenho... Aqui o tático, desculpa, eu me equivoquei aqui, escrevi estratégico, é o tático. O marketing tático, que é o quê? Eu tenho estratégia, que é o pensamento global, e aí eu vou colocar isso em prática. Eu tenho 4 elementos fundamentais, que é o que a gente em marketing chama de 4 P's. Primeiro, é o produto. Ah, professor, mas a gente vai falar só de produto, mas eu vendo serviço. Em marketing e em administração de uma maneira geral, produto é tudo aquilo que atende uma necessidade. E eu vou falar para vocês uma questão. Eu sou um produto. Vocês são um produto. Por quê? Porque vocês estão fazendo faculdade e, ao final de 4 anos, vocês esperam estar no mercado de trabalho, alguns já estão no mercado de trabalho, mas para atender uma necessidade. Então, vocês são um produto. Vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que diferenciar. Vocês têm que se diferenciar da concorrência em alguma questão. Então, o produto é tudo aquilo que atende uma necessidade. Então, se vocês estão atendendo uma necessidade, aquela remuneração de R$15.000, só que não, obviamente, principalmente na pandemia, aquele salário que vocês vão receber ao final da graduação de vocês, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, esse salário é por quê? Porque vocês atendem uma necessidade da empresa. E, por exemplo, no Brasil, se você recebe X, exatamente o dobro disso, ou seja, 2x é o quanto você custa para a empresa. Então, a empresa tem que ter 2x de custo e ela para que te banque, você tem que ter 3x de benefício. Porque você tem que dar muito mais benefício para a empresa, porque ela vai te dar um salário e é para isso que ela está, é para isso que você está lá, para dar benefícios e ser diferente e estar atendendo uma necessidade do seu empregador. Então, por isso que o produto é tudo aquilo que atende uma necessidade. Especificamente, você pode ser um produto, especificamente um produto, bem físico, pode ser um produto ou serviço. Ah, professor, eu vendo serviço, eu vendo consultorias, eu vendo sei lá o quê. Então, isso também é uma forma de atender uma necessidade. Essa palestra que a gente está tendo hoje, isso também é um produto, porque atende uma necessidade de maior conhecimento de vocês para a relação entre o marketing e também a pandemia. Ok? Segundo elemento, que é o preço. O que é o preço? O preço é só o que eu pago, professor? Não. É algo que você paga, é algo que você também pode pagar financeiramente e não financeiramente. Ficar 1 hora na fila do supermercado para comprar carne, por exemplo, comprar qualquer outro produto, você vai pagar o preço daquele produto, mas também o tempo que você ficou 1 hora lá. Ah, professor, mas essa 1 hora não custa nada. Custa. Você podia estar fazendo alguma outra coisa. Se você está no seu horário de serviço, por exemplo, você pode estar ganhando hora extra, caso você possa... Você saiu do serviço, você vai lá, podia estar fazendo 1 hora extra. Então, isso tem um custo de oportunidade para você estar lá. Isso também tem que ser embutido no preço. Outra coisa, praça. Como é que o meu produto vai atingir o meu cliente? Hoje, a minha pergunta é, não adianta nada eu saber que o produto existe, é um produto que eu consigo comprar, mas eu não consigo colocar na mão do meu cliente. E a minha pergunta é, de novo, ligado ao estratégico, lá em cima. O que acontece? Aonde o meu cliente está? A minha pergunta é, por exemplo, acho que até está aqui ainda, a Luane falou que vende bolos. A minha pergunta é, Luane, como é que você coloca esses bolos na mão dos seus clientes? Você divulga em algum lugar e esses clientes vão pegar na sua casa, você tem um lugar em que você normalmente pode entregar,
Ou você vai para a casa deles? Ou seja, como é que você entrega esse bolo na mão dos seus clientes? Se você puder falar, Luane, eu agradeço. Enquanto eu vou tomar uma Então, aguinha eu aqui. deixo a escolha do cliente. Por exemplo, eu posso levar de Uber, ele pagar a corrida, ou buscar na minha residência. Aí ele escolhe a opção. E aí, só por curiosidade, a maioria escolhe você entregar na casa deles ou ele pegar na sua casa? Geralmente pegam em casa. Pega em casa. Talvez pelo preço um pouco mais barato, é isso? Isso. Tá. Então, a sua grande questão de praça é como é que eu entrego o produto na mão do meu cliente. Então, nesse sentido, você está na sua casa, ou seja, no local em que você fabrica os bolos. Então, a sua praça é a melhor forma, mas você dá a alternativa para os seus clientes. Ou vai em casa, ou você vem em casa pegar o bolo, ou você vai, eu vou de Uber e entrego o bolo na sua casa. Pode ser que, como você falou, algumas pessoas pedem isso. E isso que você está vendendo, Luane, não é só o bolo. Você está vendendo uma outra coisa, que é o quê? É uma prestação, teoricamente, é uma prestação de serviço. Que tipo de prestação de serviço seria essa, Luane? Luane, se você puder contribuir. Me deu um branco agora, professor. Não, tem problema. A grande questão que você está dando, você está vendendo também, chama-se conveniência. Essa é uma prestação de serviço. Além de você vender o bolo, você está fazendo uma prestação de serviço, que é conveniência. E quanto você está cobrando por isso? O Uber, ok? Mas você poderia ter uma outra abordagem e falar assim, ó, o preço para você vir pegar aqui é um, e o preço para eu entregar é outro, além de só o Uber. Porque o seu tempo também está sendo consumido nessa ida e volta. Ou seja, isso também é um custo para você. É um tempo a menos que você pode fazer bolo, ou não? Sim, sim, é verdade. Então, você está cobrando só o Uber, ok? Só que o seu tempo também. Por exemplo, você já foi entregar em que região? Eu já fui uma vez aí no Rio, não vou entender muitas das regiões, mas ok. Mas quanto tempo você gasta? Já teve oportunidade que você gastou meia hora, 40 minutos, uma hora? Já teve. Então, é uma hora do Eu já seu levei tempo. já no centro do Rio. Do Nova Iguaçu para o centro do Rio. Então, Muita olha coisa. só, você investiu uma hora do seu tempo, uma hora e meia do seu tempo, e você cobrou isso? Não. Poderia cobrar, mas você não cobrou. Então, ou seja, isso está embutido no preço. Porque quando a pessoa vai para a sua casa pegar, você gasta o quê? 2 minutos, 5 minutos para entregar o bolo? Agora, quando você Só vai o tempo entregar de eu lá... buscar e levar. Então, 2 minutos, vai, 2 minutos. Agora, quando você vai entregar lá, não sei aonde, lá no centro do Rio, você é de Nova Iguaçu, pelo que eu entendi, é isso? Ou vice-versa, você mora no centro e está em Nova Iguaçu. A grande questão é a seguinte, demora uma hora. Você tem uma hora do seu tempo que você não pode fazer Da bolo. minha casa para o centro de Nova Iguaçu é meia hora e 40 minutos, professor. Então, isso que eu estou te falando. Então, você tem meia hora, 40 minutos do seu tempo que você não está fazendo o que você vai fazer, que é produzir o bolo. Ou seja, isso tem que custar alguma coisa. E o cliente, para ter essa conveniência, deveria pagar isso. Então, é isso que a gente tem que refletir na elaboração do preço. Ok? Bom, isso é a praça. E promoção. O que é promoção? E aí, eu acho que foi você mesmo que comentou, Luane, que é o quê? Promoção é como é que eu falo isso para o meu cliente. Esse meu produto já existe, eu tenho um preço, eu vou colocar na mão dele. Ou eu vou colocar na mão dele ou ele vai buscar, mas tudo bem. A grande questão é a seguinte, mas como é que ele sabe que esse produto está lá? A minha pergunta, de novo, vou falar para a Luane, porque ela deu exemplo. Como é que as pessoas sabem que você vende bolo, Luane? Eu faço divulgação, onde eu moro aqui todo mundo conhece. Eu faço muita divulgação no Face, patrocinado. Eu boto para rodar na região, aí eu até coloco em cima das estações de trem, o foco, porque todo mundo passa ali.
Quem está no Facebook mexendo no trem vai ver minha propaganda. Aí, ó. De uma maneira geral, parabéns. Você está focando num público-alvo. Que assim, ó, eu tenho as pessoas que vão comprar bolo. São pessoas que estão no trem vendo no Facebook. E aí a pessoa está lá, ó, pronto. Eu vi lá, bolos da Luane, maravilhosos, não sei o que, isso aqui. Opa, eu vou comprar. Entendeu? Outra coisa. Você bota a foto dos seus bolos ou só coloca que vende bolo? Eu coloco fotos também. Ou seja, você já dá uma... Nossa, a pessoa está de manhã, treino, estação, com aquela fome maravilhosa, olha o seu bolo e fala, não, eu vou comprar. Então, é nesse sentido que isso também tem um certo apelo de promoção, de divulgação, ok? Opa, aqui, isso. Então, a gente vai falar da pandemia, que é o Covid-19, né? Infelizmente, algo que está durando mais de um ano. Eu coloquei a data dia 16 de março, que aqui em São Paulo foi exatamente a data do fechamento, do decreto de fechamento. Não sei aí no Rio, mas imagino que uma proximidade a essa data também, mais de um ano, né? Isso altera muito o marketing estratégico e o marketing tático. E é isso que a gente vai visualizar nessa nossa palestra. Opa, acho que está com... Alguém está com o microfone aí. Alô? Comentário. Alguém está dando microfone aí. A Yasmin está com o microfone aberto, Yasmin? Professor, desativa os áudios de todo mundo e depois liga só o do professor que está falando. Mas o estilo da palestra do professor é bem interativa. Se eu botar, né, professor? Mas a pessoa consegue liberar o microfone. A pessoa consegue liberar o microfone mesmo assim. Você vai desligar por hora, mas a pessoa consegue... Entendi. Toda hora que quiser falar, é só falar, né? É só ligar o microfone da pessoa. Tá bom assim, professor? Pode ser. É aquilo que você falou, é bem interativo. Mas aí eu acho que a pessoa consegue ligar o microfone. Tá, vamos tentar assim. Se tiver mais alguma coisa, eu já vou estar pronto para mutar todo mundo, para não deixar ter essa microfonia aí, ok? Estou atento aqui. Obrigado, professor. Então, nesse sentido, altera tanto o marketing tático quanto o marketing estratégico. E aqui, isso aqui, muito que eu vou falar, é muito baseado num artigo que eu fiz para a Universidade Estadual de Maringá, que é a influência do Covid-19 no marketing no agronegócio brasileiro. Que aqui, depois, ao final, eu tenho a referência para quem quiser ler depois. É um PDF, eu acho que são 5 páginas, não é nada muito grande, né? E a gente tem 5 páginas. E a gente vê, nesse artigo, a pedido dos professores da Universidade Estadual de Maringá, o que é o Covid-19 afetou o agronegócio. Ah, professor, mas porque eu não tenho nada a ver com agronegócio? Tem, por incrível que pareça, tem. Você se alimenta, você se veste, você tem um monte de questão de agronegócio. Então, os produtos alimentícios têm muita influência. E, por exemplo, até a Luane, de novo, desculpa pegar você de novo como exemplo, mas os bolos que a Luane faz é farinha de trigo, chocolate, que é o cacau, leite, tudo isso é produto do agronegócio que a gente está falando que é algo que a gente tem ligação muito próxima. Ah, professor, aumentou a minha matéria-prima. Por quê? Porque aumentou todos esses produtos que eu comentei com vocês. Então, eu estou deixando aqui para vocês, ao final deixo como referência para aqueles que tiverem interesse em ler. Então, vamos falar agora do marketing estratégico. Então, pós-pandemia, o público-alvo, anteriormente à pandemia, vinha buscando cada vez mais produtos de maior valor agregado. Por exemplo, não sei, isso eu digo por São Paulo, mas eu imagino que no Rio também seja muito próximo a isso. A grande questão é assim, muita gente estava querendo produtos já mais convenientes. Que era o quê? Por exemplo, saladas prontas, saladas já pré-lavadas. Então, isso já vinha crescendo. Obviamente, não era a grande maioria, mas já vinha crescendo. Mas, com essa pandemia, freou-se esse processo. Então, nesse sentido, freou-se esse processo e começou-se a querer produtos, não querer produtos, mas a ter possibilidade de comprar produtos, agora não tanto com valor agregado maior. Que é o quê? Que é por causa do que muito que vocês comentaram, essa alteração de renda. Isso pegou muita gente. Infelizmente, no Brasil, pegou muita gente desprevenida. Não sei como é que foi aí no Rio, imagino, eu acompanho de uma certa maneira. No Rio também foi um problema, aqui em São Paulo vem sendo um problema também, e no Brasil como um todo vem sendo um problema. Então, antes eu tinha um produto agregado, um valor agregado maior,
por exemplo, antes as pessoas compravam, de novo, o exemplo da Luane, que achei bem interessante, compravam bolos maiores, professor, compravam bolos de chocolate com recheio, compravam bolos mais rebuscados, mais complexos, agora um bolinho de cenoura com chocolate, é mais coisa básica. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, antes o pessoal já estava num patamar de querer agregar valor, ou seja, de querer produtos mais agregados, mais prontos. Agora, isso voltou 2, 3 casinhas no jogo, né? Voltou 2, 3 casinhas por causa da renda que, infelizmente, caiu nesse 1 ano de pandemia, até um pouco mais de 1 ano de pandemia. Então, isso alterou o público-alvo. Alterou também, aí esse é o outro artigo que eu vou deixar aqui para mencionar algumas referências que eu estou falando. Esse é um artigo que eu escrevi em 2011, ou seja, faz 10 anos, que é a percepção sobre atributos de sustentabilidade em um varejo. Isso eu vou deixar referência, que eu escrevi em 2011, e eu vejo que lá atrás, há 10 anos, o consumidor queria produtos sustentáveis, já queria produtos com segurança alimentar, ou seja, ligados à saúde. E hoje isso cada vez mais aumenta. Como a gente vai ver aqui nesse próximo slide aqui. Opa, se eu conseguir trocar aqui, né? Aqui, troquei. Então, isso aqui é a figura 3 desse meu artigo. O que acontece? Quando eu falo sustentabilidade para os meus entrevistados, o que eles descobrem? O que eles têm por trás da sustentabilidade? Como era de se supor, preocupação socioambiental, consciência, qualidade do produto, preocupação. Mas olha que coisa interessante. Muitos, quando falam em sustentabilidade, procuram qualidade de vida, procuram saúde. Isso em 2011, ou seja, há 11 anos, bem antes da pandemia. E isso vem sendo reforçado com a pandemia. Hoje, cada vez mais, produtos ligados à saúde, à qualidade de vida, vêm sendo incentivados. Por quê? Porque aqueles que têm renda para que possa comprar vão se agregar a produtos de saúde, produtos de qualidade de vida, para ter essa informação ou ter essa satisfação na compra de produto. Mas lembrando que muita gente teve perda de renda nesse processo, ok? Além disso, o posicionamento. O que era o posicionamento mesmo, gente? Era o que o cliente lembrava desse meu produto, dessa minha empresa. Então, nesse sentido, antes da pandemia, eu tinha o almejo, as pessoas queriam conveniência, queriam segurança do alimento e saúde. Hoje, depois da pandemia, o que aumentou? A intensidade disso. Conveniência, segurança do alimento, saúde. Por exemplo, de novo, vou usar a Luane, depois, Luane, a gente combina um cachê para você também. Luane, a questão é a seguinte, os bolos que você vendia antigamente, bem possivelmente, a pessoa hoje não está comprando, ou pode estar comprando por outros motivos também, porque ele não quer que você vá para a casa dele ou ele vá para a sua casa, preocupado com a pandemia. Pode ser uma explicação também por isso, por essa quebra. Você sentiu alguma coisa, Luane, nesse sentido? Sim ou não? Sim, na época também que ficou alto, né, os picos, eu parei de vender. Eu fechei mesmo. Até agora está muito pouco as vendas. Eu até estou focando em outras coisas. Eu até desativei, enfim. Só faço mesmo para quem me conhece, porque desanimou legal. Desanimei mesmo na questão dos bolos. Aí, você não pode fazer... Agora, vou brincar aqui, vou fazer uma consultoria. Até acabei de vender o bolo agora. Opa, que ótimo, que bom. Já valeu o dia de hoje. Então, a grande questão é a seguinte, mas, por exemplo, você não pode fazer por motoboy, ou seja, a pessoa vai lá, ela mesmo pega e você em si não vai ter contato e a pessoa também não vai ter contato com quem entregar? Motoboy não dá, porque o bolo, a estrutura dele, vai chegar na casa todo desmontado. Ah, entendi. Então, não. Mas aí pensar talvez uma alternativa, porque a pessoa, se a grande razão da preocupação dela comprar é esse contato, tentar evitar esse contato, entendeu? Deixar em algum lugar, bom, mas realmente um bolo é uma questão um pouco mais complexa. Mas depois a gente pode pensar isso juntos. Ok. Daí a conveniência. Segurança do alimento, gente. O que é a segurança do alimento? É se esse alimento vai fazer bem ou não para mim.
Saúde. Hoje, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com saúde. Muito antes da pandemia já estavam preocupadas com saúde. Hoje, mais ainda. Segmentação. Antes e depois, ou seja, como é que eu divido o meu mercado? Antes e o depois, tem diferença? Antes, se o meu produto era segmentado por renda, hoje houve uma queda de renda. O que eu faço? Eu vou ter que realocar esse produto, de alguma maneira, para que a gente possa ter esse processo realocado. Região. O meu grande foco era uma região. Agora eu tenho que mudar, porque as pessoas estão em casa, estão mais em casa. As vendas de supermercados aumentaram, as vendas de restaurante praticamente caíram a zero. Que é uma outra coisa também, só um minutinho para tomar um golinho de água. Outra coisa também, gente, restaurante, não sei aí no Rio, mas imagino que a mesma coisa que aqui em São Paulo, os restaurantes não podem abrir, só podem fazer delivery. Eles tiveram que se reinventar. Porque antes, se você ia no seu restaurante predileto, comia, saía, beleza. Hoje você não pode mais fazer isso. Então, há uma certa alteração desse processo. Outra coisa, produto. Não falei que produto é tudo que atende uma necessidade? Então, a gente tem que pensar nas necessidades que foram diferenciadas com a pandemia. Primeiro, uma conveniência, um novo produto para atender essa nova necessidade ressaltada. No caso de conveniência, no caso de segurança do alimento, no caso de saúde. Para esses novos produtos que podem atender uma nova necessidade. Então, realmente, é esse processo que eu preciso refletir nessa nova realidade, nessa nova realidade da pandemia, ok? Que a pandemia nos traz. Ah, professor, mas é quando acabar a pandemia? Se Deus quiser, a pandemia acaba daqui a pouco. Aí, não sei quanto tempo é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, mesmo quando a pandemia acabar, muitos dos elementos que foram refletidos na pandemia podem ser refletidos para o futuro. Por exemplo, parece um detalhe bobo, mas não é. Antigamente, a gente ia para a festa de aniversário, a pessoa soprava a vela, todo mundo se habituava a comer o bolo, tranquilo. Hoje, você vai para uma festa de aniversário, primeiro que não tem muitas festas de aniversário, mas a pessoa, nossa, mas como é que a gente ia comer bolo, a pessoa soprava a vela e a gente comia o bolo que ela soprava em cima? Entendeu? Essa é uma reflexão, que houve essa reflexão hoje dentro desse processo. E isso vai durar, talvez, mais tempo que a própria pandemia. Ok? Alguém ia comentar alguma coisa? Não? Ok. Deixa eu... Opa. Professor? Oi, pois não. Vive. Sim, realmente o que o senhor falou agora é uma grande realidade, né? A gente já vinha, há um tempo atrás, preocupado com não só a qualidade, né, mas a benfeitoria que aquele produto ia fazer conosco. E hoje em dia, depois dessa pandemia, a gente realmente criou algumas mudanças no nosso dia a dia que ninguém realmente mais assopra uma vela de bolo. Isso é incrível. Só acredito que vai se perdurar, não vai acabar quando toda a população estiver vacinada, enfim. Eu acho que daqui para frente a gente realmente vai ter que pensar diferente. Sim, obrigado, Vivi. É isso mesmo, porque assim, o lavar as mãos virou um hábito tão grande que você já chega, sei lá quantas vezes você lava a mão, você chega, vai pegar a carta, lava a mão, não sei o que, lava a mão. E isso vai se incorporar tanto no nosso comportamento que vai ser algo que realmente vai mudar. E por isso a gente pode falar que em alguns conceitos é uma nova realidade. Outra coisa também que vem para ficar. Eu tenho um colega meu, que é professor na Universidade de São Paulo, o professor Marcos Fava Neves, que fala que houve uma evolução. E eu concordo que houve uma evolução. Gente, hoje, eu estou aqui no estado de São Paulo, dando uma palestra para vocês no estado do Rio de Janeiro, virtualmente. Quanto isso era há 10 anos atrás, ou 5 anos, pode ser? O real era muito mais enfático. O virtual era cada vez menos enfático. Hoje, o virtual já foi incorporado. Quantas são as reuniões que antigamente a gente falava, não, a gente vai, 10, 15 minutinhos, a gente bate papo e vamos. Hoje não, vamos fazer um Google Meeting, vamos fazer um Zoom, vamos fazer qualquer outra forma, vamos fazer um WhatsApp. Ou seja, a virtualidade foi incorporada na nossa vida. Então, é muito mais fácil.
para o bem e para o mal, porque hoje, por exemplo, nossa, professor, que saudade que eu tenho de abraçar as pessoas. Também tenho saudade, mas a gente vai, em algum momento lá na frente, vai abraçar. Mas vão ter coisas que a gente não vai mais fazer, por exemplo, assim. Olha, eu já fui para bancas em cidades muito longe, eu demorei 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e a banca era 2 horas. Ou seja, eu não vai ter mais isso. Por quê? Porque hoje o virtual é muito mais fácil. Então, olha, eu faço uma call, eu faço uma questão virtual. Beleza, entendeu? É nesse sentido que isso vai sendo incorporado também no nosso cotidiano, no nosso comportamento consumidor. Bom, aí refletindo no preço. Gente, como vocês mesmos comentaram, um dos grandes elementos fundamentais da pandemia foi a queda de renda. E agora, qual é a estratégia que eu vou ter que adotar? Eu vou ter que reduzir meu preço? A Luane comentou, professor, mas a minha matéria-prima aumentou. Como é que eu faço? Será que então vai ter uma queda de consumo? E tudo isso tem que ser estudado. Por quê? Porque a renda da empresa, microempresa, média empresa ou mega empresa, é o comportamento do consumidor que determina. É ele que vai comprar ou não comprar. E eu tenho que ver as estratégias para que eu não tenha zerado. Que eu falei o exemplo de restaurantes. Os restaurantes viram de uma hora para outra, não pode mais. Mas não foi só os restaurantes. Empresas de eventos, de casamentos, até falando de flores. Flores, que é um dos grandes acessórios de eventos, caiu para praticamente zero a venda via eventos, porque não tem mais eventos. Então, isso também aconteceu. Qual é a reflexão Professor, disso? até na sua área mesmo, eu também sou professora. Eu não consegui até hoje emprego na área. Eu tenho colegas que foram mandados embora de um dia para o outro também. E outra coisa que nós fizemos para adaptar isso é a aula particular, sabe? Até por vídeo. E porque a criança, apesar de ter essas aulas online, ela não está conseguindo estudar direito. Então, as mães, os pais estão procurando. Eu sei muito bem do que você está falando. Eu tenho um filho de 9 anos, eu sei muito bem do que você está falando. Mas pois é, nessa parte da alfabetização, né? Eu gosto muito dessa parte. Então, eu peguei alguns tempos livres meus e coloquei como aula particular. Aí é outro meio de eu arranjar, né? Um dinheirinho. Com certeza, que hoje realmente esse mundo está, como dizia meu avô, tempos bicudos. É realmente isso, né? Bom, e é nesse sentido que eu tenho que entender o preço também, você entendeu? Outra coisa, pessoal, praça. O que é a praça? Como é que eu coloco o produto na mão do meu cliente? Antigamente era uma coisa muito mais física. Eu entregava fisicamente o meu produto. Hoje é virtual. Gente, antigamente eu tenho colegas meus que falavam, não, nunca vou comprar online. Agora não tem como. Ou ele compra online ou não compra nada, entendeu? Ele vai comprar online, entendeu? Então, nesse sentido que, devido ao macroambiente, que é o que a gente estuda também, ou seja, a legislação por decretos, acho que e aí no Rio também aconteceu as mesmas coisas que aqui em São Paulo, não pode abrir. E aí, o que o restaurante vai fazer? O que o supermercado vai fazer? Entendeu? Ele, por exemplo, aqui eu moro, na verdade, em Piracicaba, que é uma cidade do interior de São Paulo, o prefeito decretou que o supermercado não podia abrir de sábado e de domingo. Aí o que acontece? Só podia fazer delivery, ou seja, você tinha que comprar no delivery. Então, o que acontece? Eu não posso ir no supermercado mais, o supermercado vai ter que vir até mim. Então, é uma alternativa de colocar o meu produto diferentemente na sua mão. Aumentou o consumo online, eu acho que isso eu já comentei anteriormente com vocês, que eu acho que assim, hoje a gente evoluiu 10, 15, 20 anos no online. O online hoje já entrou e já foi incorporado no nosso comportamento do consumidor. Bom, aí eu ia deixar aqui para vocês, antes disso, deixar a promoção. Antigamente, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que nós temos, antigamente, a promoção era por trade market, por exemplo, no supermercado. As pessoas faziam propagandas nos próprios supermercados. Mas hoje, não podendo ir no supermercado, como é que vai fazer? Vai fazer por aplicativo, vai fazer por smartphones, aqueles que têm smartphones. Então, é nesse sentido que também a forma de se comunicar com o próprio cliente mudou. Por exemplo, a Luane comentou, professor, eu boto no WhatsApp ou boto no Facebook. Então, é uma maneira mais... Só um minutinho.
Então, mais uma maneira de vocês pensarem em como conversar isso, como vocês vão falar isso para o consumidor de vocês, ok? Bom, conforme eu tinha combinado com o professor Celso, eu tentei me segurar, porque eu falo muito, então gostaria de ouvir questões de vocês. Então, deixei uns 10 minutinhos, até um pouco menos, mas eu me proponho a deixar mais 5 minutinhos depois do horário proposto, né? Então, ficar 10 minutinhos para as questões. Questões, pessoal? Pô, gente, nenhuma questão? Professor? Tá tudo bem? Tá tudo resolvido, então? Professor, está me ouvindo? Sim, pode falar, Gilvan. Sobre venda virtual. O senhor vai falar sobre algo, sobre o que poderia... Gilvan, congelou. Gilvan? Congelou, Gilvan. Alô? Gilvan? Alô? O meu microfone. Alô? Alô, Gilvan? Congelou. Eu acho que o dele congelou mesmo, professor. Tá. Ok, aí... outra pergunta? Outra pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat, professor. Da Brenda, Brendinha, né? Qual algum exemplo de uma forma de como eu poderia fazer um marketing eficaz na pandemia? Então, eu acho que, Brenda, primeiramente, grato aí pela pergunta, depende do que você está falando de produto e quem é o seu consumidor. Então, acho que a grande questão é, primeiro, como é que eu consigo adequar o meu consumidor ao produto? Aonde está o seu produto? Onde está o seu consumidor? E qual é o produto que você quer mencionar? Se você puder especificar um pouco mais, eu posso tentar ajudar com um exemplo maior para você. Por exemplo, se for um produto alimentício, se for um produto, sei lá, um vestuário, ou um produto, uma prestação de serviço. O que seria, basicamente, de uma maneira geral, o que você está pensando em chegar nesse marketing mais efetivo? Ela comentou alguma coisa? Eu já tenho uma segunda... Tem uma segunda... Pode falar, professor Celso. Já tem uma segunda... Me ajudar. É Brenda que está falando? Não, Luane. É Luane. A Luane? Eu não ela consigo não responde. só consigo falar. Pode deixar, então, a aluna falar. Então, vai. Fala. Então, uma estratégia para me ajudar para aumentar minhas vendas de bolo. Eu até fazia entrega de carro, uma época. Só que precisa de uma pessoa para dirigir e outra para levar o bolo mesmo, de qualquer forma. Porque o bolo é muito delicado, é mais confeitado e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte, Luane. Quem é o seu público-alvo? Você consegue me dizer quem é o seu público-alvo? Geralmente são mães, mulheres, né? Em torno de 15, eu boto até 40, 50 anos. Ok. A minha pergunta é, de que região? Interior. Do Rio, Baixada. Interior da Baixada, ok. A minha pergunta é, hoje, por que elas compram prioritariamente o seu bolo? Hoje gostam da minha massa, da quantidade de recheio que eu coloco. Eu tenho a opção de tema, né? Eu mesmo faço os temas. Então, nesse sentido, você tem um diferencial, e esse diferencial lhe permite fazer o seguinte, este meu bolo, com essa pandemia, houve uma alternativa de vocês, filhos, pegar em casa ou eu entregar para vocês. Só que eles não querem ir para sua casa ou não é possível entregar, e se você falar, eu vou entregar, professor, eu vou ter que ter um carro com uma pessoa, um motorista, isso aqui. Se isso for agregado no preço e as pessoas continuarem comprando, é a solução para você. Porque, assim, isso vai ter um custo a mais para você, porque a pessoa podia fazer um bolo em casa, mas ela prefere comprar o seu bolo por vários motivos. Então, esses motivos vão ter que ser analisados e ver como é que eu vendo bolo
de uma maneira mais efetiva, ou seja, deixando na casa dela, por exemplo. A minha pergunta é, o que você poderia fazer é uma roteirização. E o que é uma roteirização? Só resumindo, você sabe o que é uma roteirização, Luane? É uma maneira, né? Eu vou vendo as maneiras, um roteiro para eu seguir para poder fazer entregas de bolo. Isso. Se você falou que a região é do interior, desculpa que eu não conheço o interior do Rio, mas assim, a questão é a seguinte, se você vai ter 5 bolos para vender, o bolo 1 é na cidade 1, na cidade 2, cidade 3, cidade 4, cidade 5, você faz um roteiro que é o menor custo para você entregar esses 5 bolos. Você vai entregar no mesmo dia, em horários, obviamente, diferentes, mas você fazendo um roteiro para que você minimize a questão da utilização do carro. Você não vai usar o carro para entregar um bolo, mas sim 5 bolos. Então, você tem essa minimização de custos deste utilização do carro. Você vai fazer essa questão, ok? Ok, professor, obrigada. Ok. Professor, tem uma outra pergunta aqui da aluna Vívia Duarte. Ela fala, além das mídias sociais, qual o melhor aplicativo ou site hoje? Depende, Vivian. A grande questão é a seguinte, o seu público-alvo está em qual? Não adianta nada eu falar do Instagram, se ele não está no Instagram. Não adianta nada eu falar do Facebook se ele não está no Facebook. A minha pergunta é, a pessoa a qual você quer falar, ela está no Facebook? Ela está no Instagram? Ela está em que mídias sociais? Essa é a mídia social que mais te causa impacto. Então, eu não posso definir qual é a melhor mídia social se a pessoa não está lá. Então, o interessante seria você conhecer qual é a mídia social que o seu consumidor utiliza. Professor, eu fiz justamente essa pergunta porque, assim, às vezes a gente direciona, né? Ou direciona várias vezes, a gente vai aplicando em várias redes sociais ou site e não recebe uma resposta, né? E agora o senhor realmente fez com que as ideias ficassem mais claras e acho que a gente deveria até fazer um questionário, né? Saber o que aqueles nossos clientes ou aquelas pessoas estão interessadas em comprar, em ver todo dia, porque senão, às vezes, a gente se torna repetitivos e, muitas das vezes, chatos, né? Sim, com certeza. Obrigado, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, professor. A Késia pergunta assim, professor, qual seria a melhor forma de chamar a atenção do consumidor? Genérico, né, professor? Só um minutinho. Espera aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Opa, deixa só rapidinho, volto já, só um minutinho. Ok. Então, desculpa, é que meu filho estava me chamando aqui, espera um minutinho. Bom, a grande questão é a seguinte, Kézia, é muito genérico. A minha pergunta é, de novo, o seu consumidor, ele está onde? Se ele está numa mídia social, se ele está em algum meio de comunicação, você vai ter que usar muito mais esse meio de comunicação para tentar chegar nesse objetivo de falar com ele. Porque se você não sabe onde ele está, não adianta nada, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, eu gosto de fazer hipérboles, exemplos exagerados. O meu público está em, sei lá, em Macaé. Você vai falar em Nova Iguaçu? Não vai falar em Nova Iguaçu. Você vai ter que falar em Macaé. Ou seja, você vai ter que falar, o meu público-alvo prioritariamente, ele mora em Macaé. Você vai anunciar no jornal de Nova Iguaçu? Não vai. São cidades diferentes. Eu já cheguei a visitar as duas cidades. Então, são cidades diferentes. Então, não adianta você estar colocando no maior jornal de Nova Iguaçu se os seus clientes são de Macaé. Então, eu acho que mais ou menos isso. Você tem que saber aonde eles estão e o que eles fazem, né? Qual que é a abordagem que você tem que comentar com eles. Qual que é a questão de você conversar com eles. Ok? Ok. O Gabriel, ele colocou aqui um texto. Gostaria de tentar abrir novamente seu áudio, Gabriel, para fazer sua pergunta? Está aqui conosco, Gabriel?
Gabriel? Tá, enquanto ele vai chegando, eu vou só uma coisa atender meu filho aqui rapidinho, já volto. Tá, Nada que vai lá, não professor, vai sim. isso daí. Filho é isso aí. Estão me ouvindo? Não, Gabriel, não estou não. Tenta aí de novo aí. Dá um oi aí pra gente, Gabriel. Alô, estão me ouvindo? Opa, estamos escutando sim. Vamos aguardar só o professor retornar aí um minuto, que ele foi ali no filho, como ele comentou, tem um filho de 9 anos, que Não, sem requer problemas, bastante imagina. atenção, né? Não, relaxa. Tava com um probleminha aqui no fone, eu acabei desativando ele mesmo aqui. Entendi. Só lembrando, né, todos que estão aqui já preencheram o link aí de presenças para emissão do certificado, né? É muito importante. Bom, voltei, pessoal. Obrigado aí pela compreensão. Diga, conseguiram? Conseguiu sim. Gabriel está online, está com o áudio ligado. Gabriel? Pode falar. Oi, professor, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo certo. Na empresa que eu trabalhava antes, eu trabalhava numa empresa de terapia online, né? E antes da pandemia, a gente tinha necessidade muito grande de convencer os clientes de que terapia online era uma opção viável, por exemplo, né? A nossa empresa começou pouco tempo antes da pandemia se instalar, então esse serviço antes era algo até com pouca demanda, né? Com a vinda da pandemia, houve uma procura muito maior por todos os tipos de serviço de forma online, né? Então, isso deixou de ser um problema para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, ele passou a ter a necessidade de saber muito mais sobre o produto, a empresa, o preço, e ter uma necessidade de entender melhor esses valores, né? Como que a gente pode fazer para descobrir se o preço que a gente está ofertando para esse cliente está de acordo com as necessidades e com o padrão assim que esse cliente espera, né? Antes de botar esse mesmo produto ou serviço no mercado, né? Como que a gente faria para fazer uma... Pois não, pode terminar. Já terminou? Pergunta, Gabriel? Aí, como que a gente faria para fazer uma análise desses preços antes de botar, né, esse serviço no mercado? Isso. Obrigado pela pergunta, Gabriel. A grande questão é a seguinte, numa precificação, nós profissionais de marketing, eu gosto muito de falar profissionais de marketing, nós temos 3 Cs. A gente tem os 4 Ps, tem os 3 Cs, que é custo, quanto te custa essa terapia? Mas não adianta só pensar no custo. Eu tenho que pensar nos meus concorrentes. Você tem concorrente nisso? Então tem que refletir sobre isso. E quanto o cliente está disposto a pagar? Então, por que esses 3 elementos são fundamentais? Porque se eu não descobrir o custo, quanto me custa? Me custa 100, eu estou cobrando 120. Ok, podia ter cobrado mais, a gente vai ver depois, mas se me custa 100, eu estou ganhando, mas eu estou cobrando 90, tem alguma coisa estranha, porque me custa 100, eu cobro 90, está errado. Outra coisa, não adianta você querer cobrar, então, professor, se custa 100, eu vou cobrar 200, mas tem um concorrente seu que custa 150. Professor, então sempre vai ser preço? Não, não vai ser preço. Sempre vai ser preço. Não vai ser sempre preço. Por quê? Porque se você conseguir colocar na cabeça do cliente, este meu produto é melhor, então vale a pena cobrar 200, o seu concorrente até pode cobrar 150, mas você é muito mais diferente do que seu concorrente, você cobra 200. E é o último elemento. O quanto o consumidor valoriza o que você quer. Professor, eu valorizo R$200. Professor, mas como é que eu vou saber?
Eu vou dar um exemplo, que o meu pai, ele tem 75 anos, ele é corintiano roxo, eu também sou corintiano, mas ele é mais roxo do que eu, ele é bem corintiano roxo. Ele foi na Copa, na abertura da Copa do Brasil, pagou R$15 uma Budweiser. Nossa, pessoal, mas R$15? Uma Budweiser não custa R$15. Mas na abertura da Copa, no estádio do Corinthians, isso custa R$15, por quê? Porque ele está disposto a pagar. E como é que eu sei que meu pai queria pagar mais do que R$15? Se ele quisesse pagar menos, ele não compraria. Então, essa que é a grande questão. Você tem que definir o quanto o seu consumidor está disposto a pagar pelo produto que você está vendendo. Então, é isso que você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer uma análise de demanda do seu consumidor para, primeiro, ver o quanto ele quer pagar, se você tem concorrente e qual é o seu custo para fazer essa prestação de serviço. Ficou mais claro? Ficou muito mais claro, muito mais claro. No meu caso, inclusive, os meus concorrentes, eles são clientes que já têm uma fatia do mercado muito grande por conta de investimentos muito altos e tudo mais, né? Como pela minha empresa se tratar de uma empresa familiar, esse investimento é menor. Então, a necessidade da qualidade do produto ser muito maior também foi muito importante no nosso caso em si, né? Uhum. Então, é isso que você tem que entender. A minha pergunta hoje, Gabriel, é o seguinte: o que você tem diferente dos concorrentes? O que eu falei anteriormente, se você não tem nada diferente, então você vai cair para preço. Quem pagar mais barato, quem cobrar mais barato, desculpa, vai vender. Agora, se você tem diferentes, eu tenho uma técnica totalmente diferente que os meus concorrentes não têm, então você pode cobrar mais caro. Não, eu faço exatamente o que o meu concorrente faz, então vai ser preço. No nosso caso, a gente tem justamente essa técnica. A minha pergunta é, vocês acham que tem ou o seu consumidor sabe que vocês têm? A gente está, na verdade, no processo de criação da nossa estratégia, de como a gente vai entregar esse nosso produto sendo diferenciado, essa metodologia que a gente criou e desenvolveu, né, para esse cliente, né? Como que a gente torna ela atrativa a ponto do cliente poder pagar esse valor a mais, mesmo se tratando de uma terapia e tendo outras empresas com um preço mais baixo, nesse caso, né? E outra coisa também, Gabriel, rapidinho, que eu acho que talvez tenha outras perguntas, espero que tenha outras perguntas, porque a gente está com certeza. Dentro até, mas a grande questão é a seguinte: se eu falar o nome da sua empresa, a empresa a qual você a sua empresa, as pessoas lembram do quê? Esse é o seu posicionamento. Vocês lembram aquela brincadeira que eu fiz com vocês, a McDonald's? O que lembra? Fast food? Se falar o nome da sua empresa, eles vão lembrar do quê? É isso que você tem que refletir. Uma boa. Que é isso que você tem que pensar justamente nisso. Tá bom? Obrigado, professor. Você me deu vários pontos aqui para eu já ir pensando e imaginando aqui a estratégia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Professor, já estamos um pouquinho já além do nosso tempo. Temos uma última pergunta aqui da Sara Aparecida, que ela já colocou mais de uma vez aqui para a gente poder atender a aluna. Depois, se vocês quiserem, eu estou colocando aqui no slide, não sei se vocês estão vendo. Eu primeiro agradeço muito pela atenção de vocês e também tem o meu e-mail, caso alguma dúvida não ficou sanada nesse nosso tempo, vocês podem me mandar um e-mail que, dentro do possível, dentro da minha agenda, eu posso responder sim, com certeza. Ok? Mas pode fazer muito a última bem, professor, pergunta. Muito bem. Então, tire aí um print da tela, quem tiver interesse, e guardem aí. Pessoal, vamos lá. Olha só, professor. Como é que é o nome dela? É Sara Aparecida. Sara, né? Sara. A pergunta é: o profissional de marketing, nesse novo cenário de pandemia e até pós-pandemia, seria imprescindível ter especialização especificamente nessa área? Obrigado, Sara. Eu que agradeço. Eu acho que é importante mencionar que quanto mais conhecimento, melhor. Eu acho que meu avô sempre me falava isso, e lá atrás, e eu sempre adquiri isso. Eu tenho minha graduação, eu tenho duas especializações pós lato sensu e duas estrito sensu, sendo mestrado e doutorado. Mas, além do mestrado e doutorado, eu tenho duas especializações. Então, perguntar se estudar mais é legal, eu sempre incentivo, porque, assim, estudar mais é uma coisa também que meu avô sempre falava: conhecimento é algo que nunca ninguém pode roubar de você. Eu acho que sim. Você tem que ter mais conhecimento, fazer uma especialização, fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado, uma especialização, um MBA, o que for, é sempre importante.
é primordial você ter mais conhecimento. Quando eu me formei, em 96, vocês tinham nem nascido ainda, acho que a grande maioria não tinha nem nascido, ter uma graduação já era um diferencial. Hoje, ter graduação não é mais um diferencial total. Você tem que ter uma graduação, uma especialização, um conhecimento a mais. Então, sempre um aprendizado é sempre importante, ter mais aprendizado. Porque todo mundo tem só graduação? Não, eu tenho graduação, ou seja, você tem que se aprimorar cada vez mais. Porque o que era uma realidade há 30 anos, que graduação era legal, hoje continua sendo legal, claro, mas a questão é que muita gente tem muita graduação e como é que você está diferente? Você tem que fazer uma especialização. Se todo mundo vai ter uma especialização, é uma coisa que eu falo também em línguas. Eu tive a oportunidade de morar no Havaí em 94. Inglês, em 94, era fundamental. Nossa, era um diferencial. Hoje, falar inglês não é um diferencial que era há 30 anos. Então, eu tenho que ter uma outra língua, tenho que ter um outro conhecimento. Ok? Então, é basicamente isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Sara. Ok, professor. Vamos, então, já estamos quase chegando às 10 horas e 15 minutos. Venho agradecendo aqui, então, a todos que estiveram aqui, a Yasmin, a Agatha, Alexandre, Luana, Giovana, enfim, nosso agradecimento a todos, em especial ao ilustre professor, doutor Cristiano, em nome da Universidade Veiga de Almeida, do curso de administração. Ficamos muito honrados aqui. Uma excelente palestra, a gente contribuiu muito com o nosso aprendizado, uma palestra ativa, interativa. Professor, meus sinceros agradecimentos e agradecimento a todos. Vamos nos mantendo contato, vou enviar posteriormente o certificado do amigo e a gente vai estreitando nossas relações aí acadêmicas. Meu muito obrigado a todos. Um abraço, gente. Bom vocês, viu? Abraço, bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Vamos encerrando aqui, então, pessoal.